Muito bom, muito bom. Caldeira, você pode me ajudar? Você faz a leitura e a gente Sim, complementa, a Leia puxa. Pode ser? pode ser, vamos lá. Dica número um: reconheça que a forma como sua organização trata processos é que define qual o grau de flexibilidade que seu processo terá. E aí, Léa, como é isso? O que está por trás disso aqui? É aquela ideia da visão tradicional. Na visão tradicional, eu vou buscar detalhe e eu olho o processo como se todo mundo fosse orquestra. Se eu fizer isso, realmente eu pego um processo banda de jazz e engesso. Não tem como dizer que eu não vou engessar. Não dá para traduzir um processo banda de jazz numa visão orquestra, num fluxo daquele padrão. Tem que ser polvo, tem que ser outro desenho. O desenho é diferente, a concepção é diferente, a forma de leitura é diferente, a forma de tratar ele é diferente. E até a forma de medir os resultados é diferente. Tudo é diferente. Então, se eu preservar a natureza do processo e manter isso na hora que eu vou documentar, na hora que eu vou trabalhar com o processo e nos diferentes níveis, aí eu não tenho problema de engessar. Que é o discurso que todo mundo que não gosta de processo, que fala contra o processo, fala disso. Que não tem flexibilidade, que engessa, que não sei o quê. Engessa porque a gente não sabe fazer. Simples assim. Gostei. Falou a especialista. É isso mesmo, Isso aí. Leia. A gente tem que quebrar esse paradigma, porque assim como as pessoas mudam, os processos também mudam. A partir do momento que a empresa contratou alguém, o processo obrigatoriamente tem que mudar. Porque uma pessoa não faz o trabalho igual a outra. A partir do momento que a gente tem pessoas novas, áreas novas, ideias novas, podem ser as mesmas pessoas. E a gente esquece que quando a gente promove alguém, promover não é cargo, promover é dei um curso, coloquei essa pessoa para aprender coisas novas, ela volta outra pessoa. É impossível ela ir fazer um curso e ela voltar conhecendo coisas diferentes e fazendo a mesma coisa. Logo, o processo ao qual ela participa muda obrigatoriamente. Se não muda, quem é líder, dono, fica a dica, traga essa mudança para dentro da tua estrutura. Ela pode ser um influenciador positivo da mudança. Cultura de mudança. Agora, se durante um período, durante 6 meses, um ano, ninguém na tua empresa aprender coisa nova, ninguém assiste vídeo, série, ninguém participa de comunidades. Então, assim, a tendência de fato é a empresa não prosperar com essa mudança, consequentemente, ela pode não permanecer no mercado. Caso contrário, o processo muda. Fato. O processo é vivo. Perfeito. Vamos lá, dica 2: conheça a cadeia de valor da organização e construa com os processos ponta a ponta uma visão sistêmica da empresa, né, Léa? Perfeito, é isso mesmo. E é como eu falei, quando eu coloco a visão do processo ponta a ponta, de isto até aquilo, e esse de até faz uma diferença na maturidade de processo na cabeça das pessoas que é inacreditável. A tendência das pessoas é falar logística, logística é o departamento de logística. RH, capital humano, não sei o quê, é o departamento. Quando você fala da contratação aposentadoria, é ação. Da contratação aposentadoria, eu, diretor de finanças, eu, diretor de contabilidade, eu, presidente, eu participo desse processo. Porque eu tenho gente debaixo de mim. Então, quando você fala, quando você põe a linguagem de processo, é uma diferença tão sutil, mas que é absurdo como isso muda o olhar das pessoas dentro da organização. E mais uma coisa, não faça aquela cadeia de valor com 300 processos. Você tem níveis para poder dizer. Cadeia de valor é enxuta. É três, dois, três processos core. Entendeu? Quatro estourando processos core. É, cinco, seis processos de suporte, dois, três processos de gestão. Não tem muito mais, porque depois, quando você vai descendo os níveis, é que você vai explodindo. Eu vi E cadeia de valor que eu fico assustada. esse é um dos pontos de observação quando, no mapeamento que é vivo, você começa a identificar como está para depois você poder criar essa visão.
Porque muitas pessoas trazem essa visão poluída num nível, ok, versiona, cria uma versão, separa. Às vezes a empresa tem mais de um processo de negócio dentro da mesma estrutura, bagunça tudo e não dá foco, não dá valor. Precisa ter donos. Ah, não, mas eu cuido dos dois. Você não cuida, não olha. Você abriu subprocessos que na verdade deveriam ser macros. Olha, você tem um império, você tem uma holding, você tem uma estrutura, mas você trata tudo isso dentro de uma forma muito tímida. E aí a gente começa a separar e cada um começa a ter vida, cada um começa a ter dono, cada um começa a ter o lugar na cadeia de valor adequada, né? Perfeito. Perfeito. Dica 3, que eu acho ela fantástica. Quando estiver analisando um processo, faça a pergunta mágica: o que este processo deve fazer? E nunca o que ele faz. O foco deve ser no resultado. É a consciência do dono, né, do processo, a consciência do dono da empresa no resultado, né, Lélia? E é a pergunta-chave. Quando eu falo de capital humano, uma empresa de excelência, a minha empresa para ser de excelência, o que que ela tem que fazer? Porque aí a gente começa a pensar, a gente pensa mais, a gente pensa além, a gente libera as barreiras que a gente tem mentais e que forçam a gente a ficar daquele tamanho, daquele pensamento, naquela estrutura. A gente tem que quebrar isso, tem que ser livre para pensar, para poder dizer o que que eu quero ser, sabe? O que que eu quero fazer? E essa é a chave. O que que esse processo deve fazer? Aí, quando eu respondo isso, aí sim o passo seguinte é comparar com o que eu tenho para identificar que oportunidades aquilo guarda, que problemas aquilo realça, entendeu? Porque aí eu comparo com o que eu tenho. Mas a primeira pergunta tem que ser livre, o que que esse processo deve fazer? E aí, com esta pergunta, a gente quebra o paradigma de processo atual. Pensar no detalhe e olhar para dentro de casa. Perfeito. Dica 4. Entenda que na sua organização existirão processos orquestra e processos banda de jazz. Para mim, isso é uma quebra de paradigma enorme, E no mesmo lugar. Aquele exemplo que eu né? trouxe é um projeto real do mesmo departamento que gere projetos dentro de uma fábrica. É uma fábrica que gere projetos e ele tem uma parte pensando no ponta a ponta dos projetos, ele tem uma parte da gestão de projeto que é a orquestra, que é bonitinho, que é estruturadinho, tem hora para acontecer, tem time, tem regra, tem documento que tem que ser preenchido, e uma parte que é banda de jazz, que é o povo, entendeu? E é o mesmo, você sai da orquestra e vai para a banda de jazz, e a banda de jazz retroalimenta a orquestra. É tudo completamente interligado. O problema é enxergue e respeite o que o processo é. Porque já teve gente naquela empresa que tentou pegar o povo, a banda de jazz, e encapsular numa orquestra. Matou, entendeu? Deu tanto problema lá dentro que eles expulsaram o trabalho, pararam o trabalho, porque não funcionou. Óbvio que não. A natureza não é assim. Perfeito. Dica 5. Sempre que possível, aplique um método para realizar a mudança barra inovação que a organização busca. Isso. Método, isso é importante, hein? E por que método? Porque o método só virou um método porque ele está consagrado. Porque ele foi aplicado e ele gerou resultado. Então, é o jeito mais fácil de você chegar e percorrer aquele caminho. Você vai cometer erros? Lógico que vai. Ninguém nunca fez aquilo na sua organização, com as suas pessoas, com o seu mercado, do seu jeito. Mas você vai evitar erros comuns. Porque o método te permite otimizar e acelerar em coisas que são banais, erros comuns, que você não sabe porque você nunca fez, mas quem já fez, que definiu o método, sabe. Então, essa que é a ideia. Se existe um método, aplica, porque você acelera a obtenção do seu resultado. Perfeito. Ô, Leia, você tá mais calma agora? Tô Ô, Leia, bem calma. eu tô colocando aqui para Raquel preparar o mapa enquanto isso, mas eu quero deixar registrado aqui que é por isso que semanalmente eu faço o webinar e é por isso que semanalmente eu tô aqui
para aprender. E é por isso que vale a pena estar aqui toda semana esses 3 anos. Porque o que você trouxe de conteúdo hoje, a forma como você trouxe, a clareza, o sangue no olho, o brilho no olhar, a ordem nas palavras, não tem preço, né? A gente poderia pagar aqui o que fosse, mas eu deixo aqui registrado que é por isso que vale a pena estar aqui investindo e todas as quintas-feiras estarmos aqui ao vivo para estudar, para estar aprendendo e para estar compartilhando, porque conteúdo como esse não se acha em qualquer lugar. E para aquelas 24 pessoas que passaram por aqui agora, acredito que você fez uma diferença na vida das pessoas com um pouco da tua palavra, um pouco do teu conteúdo, porque a gente sabe que da onde veio essa fonte é inesgotável e tem muito mais, e com certeza vai ter a partir de semana que vem, já com a tua participação aqui, já dando um pouquinho do spoiler. Viu? Muito, muito, muito obrigado. Gratidão, querido. Raquel, Gratidão, Caldeira. Sensacional. Raquel, eu vou pôr aqui, agora você já apresenta o mapa e já dá as considerações finais e a gente vai aí para o final com Caldeira em tempo ainda. Ok. Então, o nosso mapa de hoje, a gente vai enxergar ele como se fossem vários stickers e a gente pega a nossa caneta vermelha e vai marcando várias coisas também dentro deles, de alguns conceitos que vocês trouxeram e depois comentaram em cima. Eu achei legal, assim, como o conceito é apresentado e o que vocês acrescentaram, né? Então, começando aqui por cima, referente à frase do Bruce Lee, né? Eu pus ali ó, arte marcial para lembrar da frase dele, mas coloquei a nossa que a gente usa, né? Que o feito é melhor que o perfeito, né? Então, esforço versus resultado que a Leia trouxe. Aí eu fiz o cachorrinho correndo atrás do rabo, que foi o comentário que o Kleber fez aqui. Puxei 2 pensamentos, né? Não fique correndo atrás do próprio rabo. Primeiro veja se você tem um. Aí a gente tem aqui na parte do meio, assim, meio de cima do mapa mental, a gente tem vários aviãozinhos indo tudo na mesma direção e um que muda, né? Que é a cultura de mudança que saiu, né? Uma organização é processos, que é esse pensamento central também que vocês trouxeram no decorrer, que a Leia apresentou bastante no decorrer das estruturas que ela trouxe. E aí a gente puxa a primeira anotação, né? Que os processos mudam. A organização é processos, mas eles mudam. Aí a gente risca e põe. Não, eles estão vivos. Então, sempre vai lembrar, né? Aí os aviãozinhos trazem, né, a roda da prática da gestão por processos que a Leia apresentou. Aí eu trouxe os 2 ícones ali do canto da onde eles saem, né? Que a estrutura pode ser de orquestra ou de banda de jazz. Então trouxe ali 2 elementos, né? A mãozinha do maestro e o saxofone. Aí aqui na parte de baixo, saindo do ciclo, né, tem a pergunta mágica, que é qual processo que você deve fazer, né? E depois você pensa quais os processos que você já faz. Aí puxa para o lado, classifica. Lembra, marcou com a caneta vermelha, né? Foco no resultado na hora de classificar. Lembra ali no cantinho do momento do café para oxigenar tudo isso. E aí depois vem toda a hierarquia dos processos, trouxe a imagem da floresta, que foi o que a Leia usou de analogia de como cada um interpreta, né? E aí eu trouxe toda a pirâmide com todas as informações, que é como que você começa, né? Você tem que começar a andar usando essa pirâmide, e lembrar do KISS, né? Do Keep It Simple, aí eu fiz o Stupid, risquei em cima com a caneta vermelha e põe Sweetheart, porque a gente aqui é polite. Aí, o último canto é o bolo, a analogia do bolo, né? E trouxe aqui todos os pontos de reflexão que vocês falaram sobre, né? O equilíbrio, a dose certa, as fatias têm todas as camadas, comer um pedaço de cada vez. E aí, no cantinho em cima tem ali, ó, processo de ponta a ponta, que é esse chamativo, assim, um laranja, que também é a nossa cor de cultura, né? Então, lembrar que os processos, nesse caso, estão integrados com a cultura. Então, esse é o nosso mapa mental adesivado, com todas as nossas ideias e pensamentos marcados aqui com os comentários de vocês. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, e que é uma troca muito rica toda semana. E vejo vocês semana que vem. Muito bom, valeu, Raquel, sensacional, adorei essa... Como é engraçado, né? A gente comenta coisas, a gente fala coisas, simbologias das coisas,
E a hora que ela falou do rabo, né? É um insight ali, né? Não tem problema a empresa correr atrás do rabo, desde que ela reconheça que tenha um, né? Porque depois ela pode mudar, né? Ela pode pôr o rabo em outro cachorro e seguir o outro cachorrinho ali, né? Mas pelo menos ela anda. Agora, quando a empresa não tem rabo, ela esquece e aí complica tudo. Muito bom, Raquel, sensacional. Caldeira, considerações. Olha, fantástico as colocações da Raquel aí também, eu gostei bastante. Eu queria dizer uma coisa, Lé. Tem muita banda de jazz que vai agradecer você dentro das empresas, viu? Porque tirou o sufoco das costas delas, a condição delas poderem voltar a criar, a fazer de um jeito diferente e ajudar a empresa a crescer. Eu acho que é um ponto que fica marcado para nós hoje, junto com o outro, né? Como é que o processo deve ser, o que é que ele deve fazer, qual é o resultado, e não discutir o que é que está sendo feito para buscar ali pequenas melhorias naquilo que talvez esteja errado. Então, assim, aprendizado enorme, gostei muito de estar contigo mais uma vez, Léa. Sei que o conteúdo aqui vai ser visto ainda por muitas e muitas pessoas dentro do YouTube aí nesses próximos dias. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Kleber. Tchau, Raquel. Bom, valeu, Caldeira. Leia, considerações finais. Eu quero agradecer novamente pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar com vocês algumas coisas assim que para mim, por exemplo, eu uso em aula, uso tudo. De repente a gente vem, a gente começa a conversar, vocês dão insights diferentes. Eu falo, caramba, que sacada legal! Que coisa joia! Então é sempre um crescimento, é muito bom, é muito rico compartilhar esse período aqui com vocês, esse trabalho com vocês. E gratidão, Raquel, pelo mapa mental. Muito legal mesmo. Muito bom. Leia, obrigado. Agradeço você por esse conteúdo. Agradeço o Caldeira como parceiro aí dessa jornada. Agradeço a Raquel, que fez o mapa mental, que eu adorei. Vou fazer vários stories com ele aí. Terminando aqui, eu vou perguntar para os donos e líderes se eles nas empresas têm o rabo para poder seguir. Aí, ó, o rabo do gato. Aí, ó. Tá o vendo? Gatinho. Eu tô falando. É a conspiração a nosso favor eu aqui. Tenho 10 rabos aqui em casa, 6 gatos, 7 gatos e 3 cachorros, tudo com rabinho. Tá vendo? É isso. Tem que ter rabo. A natureza nos ensina. Muito, muito, muito bom. E agradecer todas as 25 pessoas que foram impactadas ao vivo aqui com a gente. Com certeza essas pessoas refletiram, analisaram, fizeram uma autoavaliação e podem, com certeza, fazer a diferença amanhã no seu posicionamento, no seu jeito de pensar, no seu jeito de refletir dentro das suas organizações, independente da hierarquia, e compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, para outras organizações e ativar a notificação, porque semana que vem nós vamos ter o primeiro webinar falando de negócios. É um webinar que nós preparamos especialmente para dar palco para os donos de empresa. Semana que vem temos um dono de empresa de sucesso que vai falar sobre processos de negócio. E agora nada melhor do que um especialista que traz a vida. É um especialista que traz a prática com a teoria do resultado de negócio. Então nós vamos ter no pilar resultado um especialista que é dono de uma empresa e assim teremos todos os meses. Então fica a dica para que vocês possam acompanhar e perceber como que é a visão de um dono falando de processo, resultado, cultura, inovação, pessoas, tecnologias em prol de uma estrutura, de uma organização e trazer a diferença dentro do mundo corporativo e, por que não, das pessoas, tá bom? Então convido todos a estarem conosco semana que vem. E aí, Leia, você de novo estará conosco, junto com Caldeira, junto com o Márcio Belo, junto com o Marcos Bonavita, além da Raquel. Então nós vamos ter um grande colegiado, né? Só fera. Eu já preparei, é uma piadinha, né? Mas agora que eu vou fazer 50 anos, eu posso falar que é uma piadinha de tiozão aqui. Eu já preparei aumento da banda da internet, porque vai ter muitos especialistas, muito conteúdo.
para trafegar nessa internet só acima de 500 GB. Então tá bom. Obrigado, Leia, Caldeira, Raquel, e até a próxima. A gente se despede aqui com o nosso soquinho. Um abraço. Tchau. Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance will be enough to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs, head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before. But baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give